Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Hoje, você deve estar reparando que tem uma liga feminina aqui para bater um papo com você e vai ser uma coisa muito gostosa. Um papo entre amigas que se transformou num programa. E o nosso programa é o Força. E aí, vamos explicar um pouco em relação a isso. Conta aí, vai lá. Nosso programa, como é feito por mulheres, resolvemos que o nome chama Força Substantivo Feminino, porque algumas vezes subestimam a nossa força e nós somos... nossa característica, eu acho, mais expressiva é a força. Então, força substantivo feminino. E é engraçado porque, né, Kelly, surgiu de uma coisa tão premeditada, não foi não? Nossa, gente, vocês não têm ideia. Ai, meu Deus do céu. Nós começamos todo esse programa a partir de um café. Um café em que discutimos várias pautas. E eram pautas importantes. De repente, nós paramos para ver e falamos, peraí, mas por que a gente não leva à frente um pouquinho das nossas conversas para as pessoas que nos seguem nas redes sociais também participarem, construírem conosco esse diálogo, essa forma do pensar e essa forma do agir. E hoje, o nosso primeiro encontro, é óbvio que estamos no mês de outubro, temos várias pautas relevantes, mas a mais importante, para começar, vai ser o Outubro Rosa. Um momento muito expressivo para que essa temática seja posta em pauta. E, para isso, vocês bem conhecem. A Kelly Dourado é a nossa amiga, que é policial. Vivo com vocês. Exatamente. E a Mari Chaves é a nossa amiga, que é uma estudante de medicina, certo? E eu fui a professora de ambas. Ai, que delícia. Uma querida. Então, vamos começar por você? Vamos. Vai lá. Por que o Outubro Rosa é necessário mesmo? Como é que fica isso? Então, essa campanha do Outubro Rosa começou no mundo inteiro, na verdade começou nos Estados Unidos, lá na década de 90, e se espalhou ao redor do mundo, chegou aqui no Brasil. Por que existe essa campanha? Primeiro, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres, né, no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Então, assim, é um câncer muito grave que se instala de forma rápida e muitas vezes de uma forma que a paciente não percebe, né? Então, assim, tem essa questão. E o outro ponto é que, além de envolver a vida da paciente, né, a gente também envolve muitas outras áreas no campo da feminilidade que são afetadas pelo câncer de mama, né? O seio é um símbolo muito expressivo da feminilidade, da maternidade, da identidade feminina, e isso tudo é uma coisa que acaba sendo abalada quando essa mulher tem o diagnóstico de câncer de mama. E uma das coisas mais interessantes, que aqui as meninas também podem concordar, é que na nossa cultura, nós mulheres somos ensinadas que a sexualidade é uma coisa negativa. Então, tocar o corpo tem uma conotação errada. Não é assim? Realmente. E esse tipo de comportamento, por vezes, acaba atrapalhando naquilo que justamente o Outubro Rosa vem a fazer, que é falar sobre a questão da educação, do conhecer-se, não é isso? Exato. Isso acho que é uma coisa muito importante. Falando de Outubro Rosa, mas falando de saúde no geral, porque não tem como a gente, eu falo sempre muito isso, não tem como a gente falar de saúde, não tem como a gente se cuidar se a gente não conhecer o nosso próprio corpo. E não tem como a gente prevenir o câncer de mama se nós não olharmos os nossos seios, se não tocarmos os nossos seios. E o ponto principal dessa campanha de prevenção do Outubro Rosa é exatamente isso, de você se conhecer e ter uma atitude ativa com relação à própria saúde. E isso é fundamental, porque conforme a gente estava vendo, o câncer ele chega de uma maneira muito sutil. Então, por exemplo, no mês de outubro, quando fala previna-se, mas não explica o porquê, por vezes banaliza isso, né? Banaliza uma campanha que é uma campanha séria. Uhum. Mulher, se toque, perceba, entre em contato consigo, conheça o seu corpo para conhecer a sua alteração. Porque a partir desse momento é que você vai poder ir ao médico e você, conhecendo e percebendo aquela mudança, você entra em contato e você consegue, a partir dali, fazer com que, né, as mudanças todas do corpo sejam vistas como uma parte de um sintoma. Uhum. Não é assim? Isso. Sim. A nossa ideia principal era desmistificar algumas coisas que nós carregamos. Por exemplo, qual que é a faixa etária que mais é atingida? Quais são os cuidados básicos que nós conseguimos tomar na nossa casa? Eu, que não estou inserida no meio da saúde, que não tenho contato com isso diário, às vezes eu me esqueço. Às vezes, passo o ano inteiro e chega em outubro, se previna. Daí eu vou na frente do espelho e aperto. Mas é uma coisa assim,
que no dia a dia a gente não pode deixar passar batido. E nós queríamos trazer para vocês essas informações. E tem que virar um hábito, não é, Kelly? Você tem que fazer isso regularmente. Não precisa ser uma coisa pirata todos os dias, mas é uma coisa que tem que ser feita com uma certa frequência, até para que nós, mulheres, percebamos, peraí, tá entumecido porque eu vou ficar menstruada. Porque tem as variantes, isso, né? Exato. Nosso corpo está sempre mudando, principalmente nós mulheres. Por causa dos picos hormonais, nosso corpo está em constante mudança. Então, conhecer também as suas mudanças normais é importante, né, gente? Sim. E uma das coisas que eu chamo a atenção, porque eu sou uma paciente oncológica, né? Passei por todo um processo, mas eu sempre comento isso, para quem já foi meu aluno vai saber. Eu havia feito o exame de mama, o exame todo o exame de toque, fiz mamografia, tudo. 10 meses depois, quando eu soube que uma prima estava doente, eu resolvi tocar o meu seio. Não fazia nem um ano. E, de repente, eu percebi um nódulo. E aí, quando foi ver, eu estava com câncer de mama. Só que esse diagnóstico precoce, ele faz total diferença no que você vai ter enquanto resultado desse tratamento. Por isso, gente, não é assim moda. É uma necessidade, o conhecer-se. Eu entender que existem idades, como a Kelly falou. Quais as idades mais frequentes? Então, a gente fala bastante, né, sobre a prevalência. Na verdade, ele começa a ser mais prevalente dos 40 aos 60 anos de idade. É a faixa etária que a gente considera de risco. É raro ter com menos de 35 anos, mas é importante que você, que tem menos, né, dessa idade, dos 40 aos 60 anos, também fique atento, né, Flá? Muitas mulheres, inclusive o Ministério da Saúde preconiza que faça-se mamografia a cada 2 anos a partir dos 50 anos, mas muitas mulheres têm o câncer de mama antes disso. Você, inclusive, foi um caso, né? Bem antes. Então a gente tem que prestar atenção que, sim, nós temos essa faixa etária, né, dos 40 aos 60 anos, e aí a gente tem a forma de manejar isso e fazer esse diagnóstico precoce, mas sim, eu tenho até uma professora ginecologista que ela fala assim, que eu acho bem legal, você não precisa fazer isso o tempo inteiro e ficar desesperado, mas assim, lembrou? Se toca. Passa a mão ali, não tem problema nenhum, e perceba o seu seio, né? Vai tomar um banho, dá uma olhada no espelho, né? Se tem algum tipo de alteração, se é né? Então, uma assim, secreção, um nódulo, uma pele enrugada, não é assim? Exato, entendeu? Então, assim, não precisa ficar desesperado, mas antes disso, a mulher já em idade reprodutiva precisa ficar, sim, atenta, né? É claro, dos 40 aos 60 anos é um risco maior, e aí a gente entra no caso, inclusive, de orientação com relação à mamografia. Então, a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69 anos, todas as mulheres precisam fazer a cada 2 anos a mamografia. E antes disso, importante que se faça o exame ginecológico. Ir ao ginecologista regularmente é uma forma de você prevenir, sim. É uma forma de se amar. De você se amar. Então, conhecer o próprio corpo, ir regularmente ao ginecologista para ele fazer o toque do jeito clínico, médico e tudo mais. E te orientar, né? E eu acho que para a gente encerrando um pouco dessa pauta, uma das coisas importantes também, conhecer o histórico familiar. Exato. Porque existem alguns tipos de câncer que são genéticos. Então, câncer luminal A, luminal B, que são subclassificações. Eles têm essa característica. Então, assim, às vezes você fica, nossa, minha tia paterna teve. Não, normalmente você tem que olhar a família materna. Se houve vários casos na família materna, é realmente um motivo para você ficar preocupada, sim. E relatar isso à sua ginecologista. Exato. Relatar isso ao seu mastologista. Porque é importante. É importante você entender que fugir de uma realidade não resolve um problema. E o Outubro Rosa é importante, então? É muito importante, mas como a Kelly, inclusive, falou, precisamos falar disso durante o ano inteiro. Então, não é, assim, Kelly? Desculpa. Não, pode falar, imagina. Acho que a gente tem o Outubro Rosa para a gente poder fazer essa conscientização da forma mais profunda possível, né? Falar da forma mais... Mas a gente precisa falar disso o ano inteiro. Não tem como não lembrar disso, né? Inclusive, quem já passou por uma situação dessa ou quem está passando, precisa muito conversar sobre isso. Além de conscientizar as outras pessoas da qual ela convive, que ela tem no meio, ela expõe aquilo, porque é um processo doloroso, né, Flávia? Muito. Você já passou por isso, então ela pode falar muito melhor do que nós. É um
um processo doloroso. Às vezes, quando uma pessoa adoece, a família adoece junto. Por quê? Porque uma criança não entende porque a mãe dele está doente, porque, às vezes, os casamentos, né, são dissolvidos a partir daí, porque os homens, às vezes, têm um pouquinho mais de dificuldade de lidar com dor, com sentimentos. Então, assim, é uma coisa muito complicada, mas que tem que ser falado, tem que ser exposto. E mais uma coisa, existe vida depois de um diagnóstico de câncer. Isso é muito importante deixar claro. No nosso caso, aqui na região de Londrina, por exemplo, eu faço parte de grupos de pacientes oncológicas que sobreviveram ao câncer, que estão bem e que apoiam outras pacientes, e isso é muito importante. Então, projeto de remo, certo? Projeto relacionado à literatura, projeto Beleza com Amor. Ou seja, se um dia você for diagnosticado, não é entrar em desespero. É simplesmente você vai batalhar com uma doença em que a ciência vai ser o principal vetor de conhecimento e vai resolver aquela questão, mas também entender que você vai estar firme, segura, porque tem saída. Mas para tudo isso é necessário fazer o quê? Prevenção, né? Prevenção, diagnóstico precoce, né? Quanto antes, mais fácil vai ser. Quanto antes. E assim, quando chega no momento de nódulo, né? Porque quais são os sinais que a gente precisa ficar atento com relação ao câncer de mama? Mudanças, por exemplo, na alteração da pele dos seios, né? Então, se tiver qualquer tipo de nodulação palpável ou visível, mudança na textura da pele, retração na pele, no mamilo. Né? E com relação ao mamilo, a gente tem retração no mamilo, o formato do mamilo pode ficar alterado. Perda de secreção pelo mamilo é uma característica também. Aquela até casca a de casca de laranja. laranja, que é a mudança na pele, a textura, que são coisas que a gente precisa ficar atento. Só que a gente tem que pensar que quando tem essas alterações, geralmente ela já está num estágio um pouco mais avançado. Então a gente precisa... Por que precisa fazer essa mamografia? Para a gente fazer esse diagnóstico quando ainda está no momento ali micro, né? Microscópico. Que quando foi tá o caso meu. Eu não tinha nenhum sintoma. Exato. Nenhum, e tinha feito há 10 meses. Aí eu resolvi apalpar. Então, olha como isso é importante. Exato. E com base nisso, hoje eu posso dizer que eu estou ótima. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, temos sim vida depois do diagnóstico de câncer. Não é uma sentença de morte. Também não quer dizer... Acho que, assim, precisamos do Outubro Rosa como uma forma de você prevenir, se conscientizar, e não como uma forma de você ficar desesperado, alarmado. Não é essa a intenção, né, Kelly? Sim, com certeza. A questão é mesmo você conseguir se prevenir dessa situação ou descobrir o quanto antes, para até esse processo doloroso que nós conversamos, você ter um apoio, você ter todo aquele cuidado e se recuperar antes e bem melhor do que quando já estiver num estágio mais avançado, né? Exato. Então, para fechar, nossa frase para as meninas é o quê? Meninas, previnam-se, é isso? Previnam-se. Previnam-se, gente. Eu, por exemplo, estou descobrindo muita coisa aqui agora. Eu vim só para aprender mais com as meninas. E é isso que a gente queria passar para vocês. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro.